arrebatada, porque o nosso pastor ele nunca foi de entregar profecia. Eu lembro que a pastora Vera, ela era arrebatada, e tinha o diácono, o irmão Armando, que ele era do profeta da igreja. Aí o tempo começou a passar. O irmão Armando, Deus mandou para um outro local, ele saiu da igreja. Aí a igreja foi dividida, porque a questão de dar ouvido para movimentos, para pessoas erradas, levaram todos os jovens da igreja, levaram todos os músicos da igreja. Ficou só o pastor Samuel, o Dudu, que vocês conhecem, pastor Alexandre, esposo da pastora Raquel, e o outro pastor Samuel, porque ele era muito fortinho, e ele tocava teclado. E a igreja já estava com mais de 500 membros. Só que imagine essa divisão. O tempo passou, irmãos, e Deus virou a chave de uma forma que ninguém imagina. E hoje aquela casinha se tornou em 6 prédios. E hoje aquele grupo pequenininho se tornou em 3.500 membros. 40 anos se passaram. Mas o que mais me chama a atenção é a fidelidade do povo. Deus abençoa a diversos momentos, a diversas estações, porque o nosso Deus, ele é fiel. Ele sendo fiel, ele honra a fidelidade da igreja. Então eu quero agradecer os irmãos pela tua lealdade a Jesus, pela tua fidelidade ao ministério de Cristo. E todas as vezes que eu entro naquela porta, onde está a Silvana, bonita calça, Silvana, onde está a Silvana ali, eu olho aqui para cima e digo: Jesus, obrigado. Mas pastor, só fez aqui, irmão, aquele que começou ainda não terminou. E ele é fiel para cumprir. E agradecemos a Deus ontem no jejum. E eu quero falar para a igreja, aqueles que não tiveram ontem no jejum, a parte elétrica que nós precisávamos. Escuta aí, Elenilton. A parte elétrica que a gente precisava. Diácono Tiago, recebe aí, ó. Compartilhar com você a bênção. Segunda-feira, 8 e pouco da manhã, meu telefone tocou. Fala, irmão. Vem aqui buscar que tem uma bênção aqui para você. Aí veio. De todo o material tá ali, ó. Para a glorificação do nome do Senhor. Pastor Samuel entrou em contato. E a Nova Jerusalém Sampaio deu essa bênção. Só que fala para o seu irmão, a bênção ainda é maior. Por que eu estou falando isso? Porque uma família que ainda não veio aqui, que só conhece a mim e a Liliane, porque nós saímos da Jerusalém Sampaio e ouviu falar da pastora Ana Abreu. E essa família foi canal, instrumento de Deus, juntamente com o Ministério de Jerusalém. Está até ali onde está o pé do Diácono Robson, está tudo aí. Aí o Jonatas estava vendo hoje, ele... glória a Deus. Porque o nosso Deus, ele é fiel. A fidelidade de Deus nos faz olhar para os imprevistos, os impercalços da vida e dizer, isso aí tudo é temporário, porque nós vamos avançar em nome de Jesus, amém? Eu quero orar pelas tuas finanças. Pastor, eu quero ofertar, amém. Pastor, eu quero dizimar 2 vezes, aleluia, Pai. Mas eu vou falar algo para você, não é sobre o valor monetário da sua entrega, é quando você entende um princípio estabelecido por Deus. A maior gratidão, a melhor forma de você ser grato a Deus não é dando dinheiro, é você sendo grato a Deus e vivendo o propósito que Ele colocou na sua vida. Então eu quero orar, vem cá, Diácono, vem cá, Manelzinho. Pedir para você fazer essa oração agradecendo a Deus pela vida dos irmãos, direta e indiretamente, obrigado.
E eu creio que nós vamos conseguir o valor que falta para a gente pagar dia 22. A luz aqui nós vamos conseguir também, porque o nosso Deus é Deus de milagre. Quem crê nisso aí, diga amém. Então, se você crê, abaixa a sua cabeça, porque agora você não vai pedir. Nós iremos agradecer pela sua vida, pelo seu comprometimento, pela sua fidelidade ao ministério de Jesus, na Mananciais 5:59. Querido, realmente nós temos que ser grato a Deus por cada vida a que pôde ofertar. Teve irmãos que não puderam, estavam bem se justificar. Eu falei, irmão, fica à vontade, tá? Não é por força nem por violência. Quem manda é o Senhor Jesus. Então nós somos gratos a cada vida que pôde estar ali cooperando além dos seus dízimos. Deus é fiel e nós vamos permanecer fiel ao Senhor. Amém, igreja? Senhor amados, graças nós te damos, Senhor, por mais este momento na tua presença, Senhor. Somos gratos a ti, Senhor, nesta noite, pela vida de cada irmão, Senhor, nesta igreja. Cada vida, cada família que tem sido colocada para estar aqui, Senhor, ajudando na tua obra, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus. Continue abençoando, Senhor, as finanças de cada um do teu povo. Preserva, Pai, preserva os trabalhos dos teus filhos, Senhor. Ó Espírito Santo, que haja abundância, Pai, que nada venha faltar, Senhor, na vida dos nossos irmãos, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus. Nós somos gratos a ti, Senhor, e pedimos, Senhor, nesta noite, venha abençoar a tua igreja, Senhor. Não permita que nada venha faltar. Toda doença, Senhor, vai sair do nosso meio, Pai, porque o Senhor está conosco. Nós te pertencemos, Pai. Pelo poder que é no nome de Jesus, nós colocamos esta casa nas tuas mãos e pedimos, Senhor, a cobertura do teu sangue, Senhor. Que haja, Senhor, a cada dia, Senhor, um desejo de nós estarmos, Senhor, depositando na tua casa, investindo na tua casa, porque como eu tenho falado, Pai, é o melhor investimento que nós podemos fazer, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, que haja abundância na tua casa, Senhor. Envia os colaboradores, Pai, envia aqueles, Pai, que verdadeiramente vão estar injetando na tua casa, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus. Nós cremos na tua palavra, nós cremos nas tuas promessas, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Dê um forte aplauso no nome do Senhor aí, querido. Aleluia. Vamos orar, né? Eu sei que é o Tiago. Tiago faz aniversário hoje. Tiago Machado, vem cá, Tiago. Matias faz aniversário amanhã. Matias, eu vi o Matias aí, mas acho que ele tá lá fora com a Leandra, né? Lá atrás. Miguel, faz um favor para mim. Pede para o Leandra trazer o Matias aqui atrás. Gustavo Guimarães. Vem cá, filho. Dia 16. Vamos orar pelos brabos. Só homem, irmão. Só brabo. Não é pitbull, não. Mas sexta-feira nós tivemos um tempo, né? Uma reunião com os homens. E foi um dia, uma sexta-feira muito abençoada, né? E começou a chover, a gente ficou preocupado. Pelo menos eu fiquei. Falei assim, meu pai, Josivaldo, pastor, eu estou aqui. Serginho já está aqui. Aí eu cheguei, de repente me chega Gustavo, depois o Wellington, Gustavo, aí chega o Jonathan, chega o Caio. Falei, Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, depois chegou o padrinho, eu falei, meu Deus. Então eu quero agradecer a Deus pela vida dos homens, as esposas que cederam os homens, né? E foi muito gratificante para a gente sexta-feira. E que venham outros, né, Josivaldo? Ainda nesse mês, vamos sentar ainda hoje, bater um papo. A gente consegue porque o responsável dos homens é o Josivaldo, mas Deus me deu uma direção, uma palavra. É tempo de nós
sentarmos com os homens e discipularmos os homens. Resgatar aquilo que foi planejado desde o Éden para o homem. Amém? E hoje nós estamos aqui, eu gostaria de pedir para que você fique de pé. E nós vamos orar pela vida desses homens de Deus. Sabe, irmãos, o que é mais difícil hoje são duas coisas. É você permanecer fiel e entender que Deus é bom em todo tempo. E esses três homens aqui, o Matias, na tão nova idade, o diácono Tiago, o Gustavo, todos eles têm as provas, têm as lutas, as adversidades. Mas eu creio que a cada dia o Senhor está crescendo na vida deles e através da vida deles. Nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, nós liberamos sobre a vida de vocês. Estenda a sua mão para cá, vamos orar. Senhor Jesus, nós abençoamos a vida do Gustavo, ó Pai. Dia 16 de abril, ele vai completar mais uma primavera. Tu sabes, Senhor Jesus, o desejo do coração, as lutas externas e internas. Mas eu te suplico, do teu alto e sublime trono, abençoa rica e abundantemente. Senhor, que a tua palavra se manifeste através da vida do teu ungido. Ele tem promessa, Senhor Jesus, ele tem um chamado além de tocar no instrumento. Que o Senhor comece a ativar a vida dele de uma forma extraordinária e que vidas sejam alcançadas por aquilo que o Senhor liberou sobre a vida dele. Abençoa a sua casa, abençoa os projetos e que a tua graça seja estabelecida na vida dele, no nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço pela vida do diácono Tiago, meu amigo, Deus. Muito obrigado, ó Pai, pelo aquilo que ele carrega. Muito obrigado pelo aquilo que o Senhor confiou a ele. Eu te agradeço, ó Pai, pelo aquilo que ele é. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor confiou a ele não só um chamado, não só, Pai amado, a glória dos céus, mas o Senhor confiou uma família a ele, Deus. Confiou filhos. Senhor, enche o coração do Tiago da tua presença. Guarda a entrada e a saída dele. Guarda o coração. A cada dia o Senhor possa fortalecer a fé, Pai. A cada dia ele possa ver a tua glória sendo revelada para ele. Nós abençoamos a vida dele, que não é mais uma data no calendário, mas é um tempo aonde o Senhor começa a gerar um novo crescimento, uma nova glória sobre a vida dele. Renova, Pai, a cada momento, no nome de Jesus. Nós abençoamos a vida do Matias, Deus. Muito obrigado pelo teu pequenino, muito obrigado pelo aquilo que ele carrega, tão novo, Senhor. Eu te agradeço pela vida da Oleandra, que tem se esforçado e dedicado, ó Pai amado, crescimento, a instrução do Matias. Abençoe o seu esposo, o seu outro filho, Deus, mas que o Matias se alegre e celebre por estar na tua casa, no nome de Jesus. Aquele que crê, diga! Dê um forte aplauso ao nome do Senhor aí, querido. Aleluia. Tome seu assento aí, querido. Eu gostaria que você, sentado mesmo, abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel. Sabe, irmãos, eu fui abençoado essa semana por uma palavra. A pastora mandou uma palavra para mim e eu falei assim: Senhor, fala comigo, Deus. Foi tão forte, irmão, tão forte, que eu falei assim: meu Deus. Sabe quando você sente que aquela palavra tem que ser liberada? Eu quero liberar sobre a tua vida hoje. Hoje eu gostaria de conversar com a igreja. 2 Samuel capítulo 11. Coloca para mim, por favor, NVT.
Vem comigo do 11. Vai no 11. Me persegue. Você me persegue. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. 2 Samuel capítulo 11. Todo mundo encontrou? Quem não encontrou fica despreocupado. Aumentou, né? Está mais nítido agora. Amém. Vamos lá. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Até aí. Vamos orar? Senhor, dá vida à tua palavra. Deus, o Senhor nos trouxe aqui hoje. O Senhor nos permitiu estar aqui hoje com um propósito. Fala conosco, Pai. Os louvores é um momento onde nós abrimos os nossos corações e declaramos a tua beleza, declaramos a nossa gratidão. Quando louvamos, nós estamos reconhecendo a tua soberania na nossa vida. Mas quando ouvimos a tua palavra, nós estamos te ouvindo, recebendo a tua revelação para a nossa vida. Nessa noite, tira toda a preocupação externa. Tira toda, Senhor, distração. Os nossos ouvidos estejam abertos. O nosso coração esteja sensível. No poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Amados, eu quero compartilhar, eu rascunhei algumas coisas aqui. Do lado direito, que é mais fácil. Eu quero compartilhar com vocês. Eu acho que eu fiz alguma coisa aqui errada. Papai, me ajuda. Irmão, tem... Isso, tá chegando. Tá chegando. Mas eu preciso que você entenda que eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra em algum momento da sua vida. Aqui fala sobre a queda de Davi com Betseba. Quantos já ouviram essa passagem? Pastor, eu já ouvi. Mas o que isso tem a ver? Pode sentar ali, filho. Tem a cadeira ali, fica à vontade. Mas o que isso tem a ver com o culto de hoje? Eu vim para a igreja no culto de domingo e eu preciso de uma palavra. Eu preciso de uma palavra para me manter de pé nessa semana. Eu preciso de uma palavra para levar para a minha casa, mas uma palavra de fortaleza, para destruir a cabeça do diabo. Eu preciso de uma palavra de fogo, pastor. Deixa eu falar algo para vocês. Não existe uma palavra de fogo. O que existe é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é fogo consumidor. Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus ela é viva. Ela é eficaz. E a palavra de Deus ela é mais cortante do que espada alguma. E ela penetra, repita comigo, penetra. Não, mais forte, penetra. Na alma e do espírito. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, se você precisa de uma palavra para te levantar hoje, você veio no lugar certo. Se você precisa de uma palavra para destruir os capetas que está atormentando a tua vida, as vozes que estão tirando o teu sono, você veio no lugar certo. Se você precisa de uma palavra para te motivar, para te levantar, você veio no lugar certo. Porque aqui nós não pregamos modinha. O que é pregado aqui é a palavra de Deus. E ela é que faz tudo. Quem está entendendo, diga amém aí, irmão. Essa passagem aqui é uma passagem muito rica. Que quando a pastora Liliane me mandou, eu fiquei assim, Senhor, eu nunca tinha parado para olhar sobre esse aspecto. Claudinha, senti sua falta, Claudinha. Aleluia. Nunca tinha parado para olhar sobre esse aspecto. Davi, naquela época, os reis, eles estavam na guerra. Em meia à batalha, o que acontecia? Quando o rei morria, a batalha o quê? Acabava. Então, qual era o local que Davi precisava estar naquele momento? Na guerra. Quem está entendendo, diga amém.
Então, deixa eu te falar uma coisa. Qual é o local que Deus quer que você esteja? E é uma pergunta para você refletir. As suas decisões, as suas escolhas estão colocando o local, estão colocando a sua vida, a sua família, o teu chamado no local aonde Deus quer ou no local aonde te dá prazer? Sabe, irmãos, nem sempre o local que Deus quer para a gente vai nos dar prazer. Porque o prazer do homem, ele está linkado com o quê? Os nossos desejos, os nossos anseios, com aquilo que está dentro do nosso... Pode falar, querido. Só que a mesma palavra, a palavra vai dizer que o coração do homem é enganoso. Deus, ele não se move por emoções, irmãos. Guarda isso. Deus, ele não se move por emoções. E às vezes, quando nós não estamos na posição que Deus nos colocou, existem pessoas que pagam pelo nosso erro. Eu vou melhorar. O fato de não estarmos na posição aonde Deus nos colocou, existem pessoas que pagam pela nossa escolha errada. Aqui eu vejo um rei. Davi já era rei? Sim ou não? Davi já tinha vencido Golias? Quem foi Golias? Golias foi o meio pelo qual Deus promoveu a Davi. Foi o meio que Deus usou para promover a Davi, porque Davi já tinha sido ungido. Semana passada eu conversei com um jovem. A unção te habilita a você se mover por ela, não quando você recebe, mas desde você recebe a autorização, o aval humano, mas desde quando você já foi ungido. Então, se Deus te ungiu para um propósito, não espere algo, você ser chamado, você concluir um seminário, você fazer uma especialização para se mover pelo qual. Eu estou falando se mover, não estou falando pregar, fazer e acontecer. Se mova pelo aquilo que Deus colocou na tua vida. Davi já tinha sido ungido. E aí Davi enfrenta Golias. E Davi depois passa pelaquela peleja com Saul. E Davi assume o reinado. E uma das primeiras atitudes de Davi é trazer de volta para Jerusalém o quê? A presença. É louvável essa atitude, é ou não é? Então é correto afirmar que Davi estava vivendo o propósito? Sim ou não? Sim ou não? Aleluia, glória a Deus. Davi estava vivendo corretamente, irmão. Ele venceu o gigante, honra e a glória para o Senhor. Ele não matou Saul quando teve oportunidade. Ele entendia dos princípios. Ele não permitia que nada aquilo que os princípios que Deus tinha liberado fosse quebrado na vida dele, amém. E aí Davi assume o reinado, amém. E aí Davi traz de volta a presença, amém. Só que fala para o seu irmão, cuidado. Nós não podemos nos acostumar com a bênção. A Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos, e essas misericórdias se renovam a cada manhã. E existe uma graça nessa passagem aqui, que nós sabemos, mas nós precisamos aprender a interpretar. Davi nunca foi ingrato. A Bíblia vai dizer lá em Atos que Davi foi um homem segundo, mas ser segundo o coração de Deus não nos isenta de nos perder no meio do caminho. Davi simplesmente, ele começou a se acostumar, e é uma luta muito grande entre alma e espírito aqui dentro. Porque eu tenho o propósito de Deus gritando de um lado, e eu tenho o desejo da minha alma gritando do outro. E aí, o povo foi para a guerra, e Davi abriu mão da posição. Me ajuda a pregar nessa noite.
Olha para a pessoa mais bonita aí que estiver do seu lado. Olha a bênção aí. Fala para ela, aconteça o que acontecer. Não saia da posição que Deus te colocou. Davi saiu da posição. Era para Davi estar na guerra, e Davi estava onde? Sabe, irmãos, o nosso local de origem é o céu. Aqui nós estamos como peregrinos, mas o nosso lugar é na casa do Senhor. O nosso lugar não é lá fora. Mas pastor, eu quero curtir, eu quero desfrutar, só se vive uma vez, irmãos. Isso daí é jargão da pessoa que não tem Cristo. Realmente, você tem que desfrutar. Você precisa aproveitar as oportunidades, mas a Bíblia vai dizer que Eclesiastes 3, há tempo para quê? Então, por que a nossa prioridade não tem sido a casa do Senhor? Por que a nossa prioridade tem sido festas, lazeres, desertos? Mas a casa do Senhor fica em segundo plano. E quem mantém a tua vida, a tua família, quem mantém a tua saúde é a casa, é o dono da casa, é Deus. Davi se esqueceu disso. E saiu da posição, irmão. Quanto que eu vou falar de coração? Todas as vezes que nós saímos da posição, nós estamos vulneráveis. Davi saiu da posição, ficou vulnerável, foi para casa. Quis pegar um arzinho no terraço para dar uma olhada assim, vou ver Jerusalém. E ele viu algo muito maior do que Jerusalém. Ele viu uma mulher que estava despida, e ele desejou aquela mulher. Mas eu vou te perguntar, ele só desejou aquela mulher? Não, ele tomou para si aquela mulher. Mas quando começou a queda de Davi, foi quando ele se deitou com Betseba? Não, foi quando ele saiu da posição. Não saia da posição, isso é muito sério, irmão. Se Deus nos mandou essa palavra, é para alguém aqui. É para alguém aqui, é para alguém aqui, é para alguém aqui, é para alguém que está lá atrás. É para alguém que está assistindo essa live. Não saia da tua posição, porque quando você sai da tua posição, você entra num tempo de queda. Por que eu entro num tempo de queda? Porque quando eu saio da posição, eu viro alvo da tentação. Eu tive um bate-papo muito interessante com os homens na sexta-feira, né? Por que você acha que José fugiu da mulher de Potifar? Porque ela era feia? Que ele se garantia? Que ele sabia que ali não era o local dele? Às vezes, irmãos, o fato da gente estar no local que não é apropriado para a gente. Mas se Deus me permitiu, é para mim estar. Cuidado. Todas as vozes têm sentido, diz o apóstolo Paulo. Mas quando a gente ouve a voz errada, a gente até sai da igreja dizendo que é Deus que está mandando sair. Certa feita, uma pessoa falou assim, para mim e para a pastora: Deus me mandou sair da igreja e ficar em casa. Não foi? Falei, mas você veio me pedir para eu orar ou você veio me comunicar? Não, estou te comunicando, irmão, isso é muito sério. Porque quando você sai da tua posição, não é só você que padece. A sua casa também paga pelo preço. Também paga pela tua escolha. Então não saia da posição. Quem está entendendo, diga amém. E aí, irmãos, eu vou falar para vocês, às vezes, a pessoa fala assim, eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo.
Eu esfriei, eu não estou mais animado. Irmão, desde quando Deus é palhaço de circo para te animar, meu irmão? A alegria da igreja está em servir a Cristo, nos melhores momentos e nos piores também. Se você está procurando uma palavra para te animar, desculpa, você não está procurando a palavra verdadeira. Porque Pedro foi confrontado. Jesus chegou para Pedro e falou assim: ei, o diabo quer se andar contigo, vigia. Passou o tempo, Pedro nega Cristo. Passou o tempo, Jesus ressuscita. Aí Jesus fala: avisa para todo mundo que eu ressuscitei, mas avisa também a Pedro. Então eu preciso que você entenda: você não serve a Deus na expectativa que a tua vida vai ser um mar de rosas. Porque se eu tivesse essa expectativa, minha filha com 15 dias de nascido fez a primeira cirurgia cardíaca. Com menos de 5 anos de idade, com 1 ano depois, fez a segunda cirurgia cardíaca. Então eu preciso que você entenda: Deus permite sim que certas situações ruins cheguem e batem a nossa porta, mas não é para a gente sair da nossa posição, é para a gente ter autoridade naquela situação, para liberar graça sobre outro. Quem está entendendo, diga amém, meu irmão. Porque quando a gente sai da posição, vou falar pela terceira vez, que é muito sério. Quando a gente sai da posição, a gente começa a querer negociar com Deus. Não, Deus, se for conjunção adverbial condicional. Deus, eu quero barganhar, negociar com Deus, irmão, porque eu saí da posição. Isso aconteceu com Davi. Davi saiu da posição. E ele, quando saiu da posição, ele olhou para Betseba, ele desejou aquela mulher, ela devia ser lindíssima. E a Bíblia vai dizer que o rei, ele simplesmente mandou chamá-la, depois que a regra tinha chegado. Por que eu fiz esse sinal positivo para minha esposa que está ali? É porque eu prego para ela, sabe, irmão? E ela prega para mim. Aí eu falei assim: tem versão que pega essa palavra e fala uma palavra pesada. Como é que eu vou usar essa palavra? Uma palavra. Eu preciso de uma outra palavra. Aí ela pode falar que é a regra, que a igreja vai entender. Então eu espero que a igreja entenda. Amém, irmão? Então chegou a regra. Chegou a regra ou parou a regra? Chegou a regra, né? Aleluia. Então chegou a regra. Nesse momento, Davi pega, repita comigo, desejo. Sabe quando tu deseja aquilo? E aquele desejo é tão forte que eu não posso perder essa oportunidade. Eu não posso perder a oportunidade de comprar, de vender, de fazer. Davi teve esse sentimento. Ela que eu quero. Eu quero ela. E foi logo quando a regra chega. Quando a regra para. Vocês entenderam? A regra foi embora, aleluia. Foi logo depois. E a Bíblia vai dizer, irmão, que ele possui Betseba. E sabe, estou grávida. Forte, né? No momento, já engravidou. Você acha que Deus perdeu o controle de alguma coisa? Só que aí, irmãos, quando a gente sai da posição, a gente começa a querer negociar com Deus. E quando a gente começa a negociar com Deus, a gente tenta encobrir o pecado.
E quando a gente começa a negociar com Deus e a gente tenta encobrir o pecado, a gente começa a manipular as situações. Deixa eu te contar um segredo. Os reis, eles desejavam as virgens. Era comum na época dos reis. Ah, eu quero aquela virgem, eu quero aquela, era comum. Mas por que uma mulher casada? Quando a gente sai da posição, Gustavo, a gente se perde. E a gente acha que está fazendo certo. Mas a gente não consegue ver aquilo que está na frente dos nossos olhos. Porque a gente está vivendo no emocional. Ligou e está vivendo só de forma racional. Tem que ser, eu sou o rei, eu quero ela e pronto. E eu esqueço, sabe, Josivaldo? Eu esqueço. Sabe qual a palavra que eu esqueço, Jonatas? Uma palavra chamada lealdade. Sabe, Márcia, não é lealdade, e aqui eu não falo lealdade a Deus. Lealdade a Deus é primordial, mas é lealdade a quem esteve do lado dele em todo momento. Essa mulher era a esposa de quem? Você sabe, né? Quem? Que isso, hein? É a Bíblia, glória a Deus. Urias. E quem era Urias, Delma? Urias era um homem leal. Sabe, pastor Marcele, pensa numa pessoa que todo mundo te deixa, mas ele fica ali contigo. Tá sentindo peso, Wellington? Quando todo mundo te abandona, ele tá ali no meio da chuva, junto com você. Temporal tá caindo sem guarda-chuva nenhum. Tamo junto. Tamo junto. E pastor, de onde o senhor está tirando isso? Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, deixa claro, que Urias, ele era leal à missão. Todos nós aqui recebemos uma missão, amém ou não amém? Mas será que nós estamos sendo leais à missão? Às vezes somos leais a pessoas, a amizades. Mas será que a gente é leal à missão? Porque quando eu entendo a importância de ser leal à missão, eu não saio da minha posição. E Davi se esqueceu. O que Davi via? Betseba. Davi abriu mão da missão pelo desejo, pelo prazer. E Urias abriu mão do desejo, do prazer, pela missão. Como isso, pastor? Davi me chega e fala assim: caramba, Betseba engravidou. O que eu posso fazer? Só tem um jeito. Como ela recebeu a notícia agora, e Urias está no campo de batalha, eu vou mandar ele vir. Vou mandar um mensageiro, porque ele precisa descansar. Então, descansando, ele vai ter um tempo de prazer, porque ele vai descansar no braço da esposa dele. E automaticamente, se ela falar que está grávida, ele vai, sou eu, pai. Então, eu não vou carregar esse pecado. Eu não vou carregar esse peso. Quem está entendendo, diga amém. Aí Davi faz tudo isso. É a manipulação aí, ó. Davi faz tudo isso. E aí Urias chega. Quando Urias chega, Davi já tinha... Sabe quando você idealiza o cenário? Por exemplo, Dani está lá fora. Dani vai vender todas as pizzas fora as que não foram guardadas. Nós vamos pagar as pizzas que a gente comprou. Ainda vai entrar, vai ajudar a pagar a conta de luz da igreja. Tu já está idealizando tudo. Só que quando aquilo que você idealiza vai por água abaixo. Que Urias chegou, olhou para a esposa. Se ela tivesse toda despida, a Bíblia não vai falar isso não, irmão, mas se ela tiver toda despida, isso aí para ele foi relevante. Sabe por quê? O que ele falou? Não, eu não posso vir para casa deitar com a minha mulher, porque os meus companheiros estão lá na missão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando é que você estava fora da igreja e você se preocupou? Quando estavam os irmãos aqui trabalhando, limpando, arrumando, virando noite na igreja? Quando é que você estava desfrutando de lazer
e você se preocupou em orar por um irmão que estava dobrando o joelho por você e pela tua família, batalhando com Deus de madrugada, enquanto você estava desfrutando de prazer. Urias me chega e fala assim: não, eu sou leal à missão. Sabe, irmãos, eu não vou perguntar quem é leal aqui à missão, porque quem sou eu para julgar? Todos nós somos imperfeitos, amém? Todos nós falhamos, amém? A começar por mim. Então deixa eu te falar algo muito importante. Essa palavra nos traz uma clareza da importância da missão. Um homem que morreu, mas ele nos mostra a importância da lealdade. E o que nos falta mais na igreja hoje não são pessoas, não são talentos, são pessoas leais à missão. Quem está entendendo, diga amém. Se eu falei alguma mentira, você pode levantar a mão, querido. Sabe quando a pessoa é leal à missão? Ela não entra em fofoca, ela não entra em intriga, ela não entra no disse-me-disse, ela não dá ouvido para quem fala mal, porque eu sou leal à missão. E a missão do evangelho não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o nome que está acima de todo nome. E todas as vezes que eu me volto contra o meu irmão, eu não estou me voltando contra o meu irmão, eu estou me voltando contra a missão. É difícil seguir a Cristo? Existe um preço a ser pago, irmão. Valorize a missão. Seja leal à missão. Mas pastor, eu estou sendo leal, então continue a tal ponto que as pessoas olhem para você assim como olharam para Urias e vejam um homem leal. Sabe, Urias pregou para mim e para você pela forma de posicionamento. Urias me chega e fala assim: eu não posso desfrutar de prazer com a minha esposa na minha casa, enquanto os meus companheiros estão lá lutando, dormindo, acordados de pé, sendo alvejados por lanças e flechas. E aí o que Urias faz? Ele vai para casa? Não, ele ficou acordado com a guarda real. E Davi não entende nada. E aquele homem está mostrando para Davi: a missão é mais importante do que ficar na minha casa com a minha esposa. E Davi não entendeu. Sabe, irmãos, nós temos vários exemplos bíblicos, exemplos de pessoas que já passaram, e exemplos, e é quando nós estaremos olhando para esses exemplos e estaremos entendendo que a missão é mais importante, quando nós iremos parar e olhar para a vida desses homens e mulheres que foram leais à missão e vamos nos espelhar nesses homens e mulheres. Davi não entendeu, e aí Davi tenta de novo, e Urias fala: não posso. Eu não vou trocar a missão por um prazer. Eu não vou trocar a missão por uma realização pessoal. A missão é mais importante. Deixa eu te contar um segredo. Davi estava tão fora da posição que ele se esqueceu que um homem desse é um homem que todo rei quer ter do seu lado. Falei alguma mentira? Né, pastora Marcele? Uma lealdade dessa é que toda a igreja precisa. Tão leal, que coloca a missão à frente do seu desejo pessoal. Davi esqueceu e mandou uma carta. O mensageiro escreveu uma carta para Joabe. Joabe, põe Urias na frente de batalha. E eu não sei se vocês gostam de filme de guerra, eu gosto. A frente de batalha são aqueles que vão morrer primeiro, irmão. Quem está na frente de batalha já sabe: cheguei aqui e não vou ver mais os meus filhos, a minha esposa. Aqui é daqui para a glória. E Davi fala: Joabe, eu quero ele ali. Davi assassinou Urias. Exato, né? Às vezes, quando a gente sai da missão,
nós estamos assassinando sonhos e projetos. Estamos abortando, não só na nossa vida, mas na nossa casa, quando nós abandonamos a missão. É pesado ou não é pesado, irmãos? E eu fiquei assim, Senhor, que palavra pesada é essa? Porque a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas isso não o isentou de errar. Isso não o isentou de trocar a lealdade de Urias por um desejo carnal. E aí Urias morre. E quando Urias morre, simplesmente Joabe envia uma mensagem para Davi. Davi, Urias morreu. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem estava na linha de frente era só Urias? Quem estava na linha de frente era só Urias? Era só Urias? Então eu preciso que você entenda. Mas por que Joabe só fez menção de Urias? Até ele entendeu que tinha alguma coisa errada, irmão. E Joabe manda: Urias está morto. E aí Davi chega, o rei, mostra ser piedoso, pega Betseba e vai cuidar da viúva. Fala para o seu irmão, só que aí Deus se manifesta. E deixa eu falar algo para você. Quem gosta de ser confrontado aqui, irmão? Ninguém. Ninguém. Estou errado? Ninguém. Só que Deus, nesse tempo, Ele está nos levando a entender que Ele tem levantado Natãs na nossa vida. Deus está levantando um Natã para mim. Deus está levantando um Natã para você. Deus está levantando um Natã para a tua casa. Deus está levantando um Natã para esse ministério. Natã não é um profeta que traz um juízo, mas é o profeta que traz um tempo de confronto diante de Deus. Porque Natã chega, abre a sua Bíblia aí, 2 Samuel 12. Abre aí comigo, 2 Samuel 12. Pastor, como assim? Deus está levantando Natã. Vamos lá. 2 Samuel 12. 12, filho, você está no 11. Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Quem mandou Natã ir até Davi? Quem mandou Natã até Davi? E todas as vezes que Deus envia um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta, para trazer uma palavra, os reis temem. Sabe por quê? Porque o problema não é quando o rei ia até o profeta, mas quando o profeta ia até o rei. E Deus mandou Natã ir até Davi. Deus não falou com Davi direto. Deus não enviou um anjo para Davi. Deus enviou um homem. Deixa eu repetir para você poder receber no teu espírito. Que às vezes a gente acha que Deus só vai falar conosco em sonho, em visão, por intermédio de uma palavra, de um louvor. Mas Deus tem levantado pessoas para dar direção para a tua vida. E Deus envia Natã. Só que Natã ali não chegou para agradar. Natã, ele não chega para validar. Natã, ele chega para dar uma palavra de confronto. E ele fala de uma forma figurada para Davi. E Davi simplesmente, ele fala: não, quem fez isso está errado. Aí Natã fala: esse erro foi teu, Davi. Esse foi o teu erro. Lembra que no início da pregação eu falei que quando a gente sai da posição, não é só a gente que paga pela nossa escolha, chega também a nossa parentela. Aí o profeta fala assim: mas fica tranquilo, Davi,
Deus te perdoou. Eu vou repetir. O profeta falou: fica tranquilo, Davi, Deus te perdoou. Deixa eu falar algo para você, só aqui entre nós e quem está assistindo online. Quando nós saímos da posição, a gente acaba entrando numa estação, achando que somos o dono da razão e da verdade. Só que, quando Deus se manifesta por intermédio de Natã, Deus já tinha olhado o coração de Davi. E talvez você esteja pensando assim: já sei, pastor, Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele pecava e se arrependia. Sim, mas não só isso. Davi pecava, se arrependia, mas ele tinha algo que está escasso hoje nas igrejas. Fala para o seu irmão, sabe o quê? Um coração ensinável. Natã fala para ele: pelo que você fez, pelo que você saiu da posição, fica tranquilo, Deus te perdoa, mas essa criança vai morrer. Elenildo, o que a criança fez? Caneli, o que a criança tinha a ver? Mané, o que a criança errou? Mas nós servimos a um Deus que é justo. Não saia da tua posição. A igreja de Cristo, ela permaneceu de pé no passado e vai permanecer de pé no presente e permanecerá de pé no futuro se nós não sairmos na nossa posição. E Deus está levantando Natã para esses dias. Me ajuda a pregar, por favor. Fala para o seu irmão: não despreze Natã. Às vezes chega alguém para nos dar a palavra e a gente acha: ah, não, tá tudo bem. Nós ouvimos aqui, mas não ouvimos aqui. Ouvimos aqui, aceitamos aqui, mas horas depois aquilo que foi dito é esquecido. Nós temos que entender que o que Natã fez, Natã trouxe uma palavra para Davi e um coração ensinável. Ouve aqui e guarda aqui. Se você for no Salmo 51, a oração de Davi: Deus, dá-me um coração puro. Sabe o que significa? Por que Davi pediu um coração puro? Porque ele olhou para si mesmo e viu que o coração dele não era puro. Você já parou para ver o seu coração, irmão? Deixa eu melhorar a pergunta. Será que nós já paramos para conhecer o nosso coração? Estamos sim fazendo, servindo, mas como é que está aqui dentro? Salmo 51, Davi fala: Senhor, dá um coração puro, um coração limpo, um espírito reto, um coração ensinável. Eu quero profetizar sobre a tua vida, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu escrevi aqui, eu preciso falar. O problema não é que Deus não fala. Repita comigo: o problema não é que Deus não fala, mas é que existem pessoas que só aceitam quando Deus concorda com ela. Deus falou porque concordou comigo. Deus falou porque está concordando com o que eu estou sentindo. Deus falou porque está concordando porque eu saí da posição. Que Deus é esse, irmão? Aí você precisa lembrar o que eu falei no início. O apóstolo Paulo vai dizer: todas as vozes têm sentido. Amém, irmãos? Já está caminhando para o final. Só que tem muita gente que quer direção, mas está rejeitando a correção. E tem muita gente que quer a promessa, mas ignora a necessidade do ajuste. E às vezes nós rejeitamos a Natã.
Rejeitamos a palavra liberada por alguém. Rejeitamos quando alguém fala para você: faz, não faz, sai daí, fica aí. Nós rejeitamos. Sabe por quê? Quando a gente rejeita as pessoas que Deus levanta na nossa vida como Natan, nós estamos dizendo: eu prefiro permanecer no erro. E sabe o que faz, Elenildo? Às vezes as pessoas não aceitarem aquilo que Deus manda, uma palavra chamada orgulho. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que tem que ser feito, então por que não faz? Eu sei aonde eu tenho que estar, então por que não está? Eu sei o que diz a Bíblia, então por que não faz o que diz a Bíblia? Aí Deus levanta Natãs. E a questão é: ou eu entendo e me submeto a um Natan que Deus levanta, ou eu permaneço no erro. Porque quando a pessoa ela perde o coração ensinável, ela cria, Jonathan, a sua própria verdade. Sabe aquela pessoa que cria o seu próprio mundo? Antigamente, na época do Josivaldo, não na minha, tinha aquele desenho, o Fantástico Mundo de... Bob, né, Cíntia? O Fantástico Mundo de Bob é aquele mundo criado por ele. Então, nesse mundo que a gente cria, a gente seleciona quem a gente ouve e quem a gente não ouve. No mundo criado pela gente, a gente seleciona como o Espírito vai falar com a gente e como ele não vai falar. E no mundo fantástico de Bob, o confronto nunca haverá, porque você sempre tem razão. Desculpa, meu irmão, eu sei que essa palavra pode estar doendo, pode estar ferindo, mas Deus está nos levando para um tempo onde Ele quer que nós permaneçamos aonde Ele nos colocou. Porque nós só viveremos os propósitos de Deus se não sairmos da nossa posição. Pastor, mas eu saí da posição. Então tem Natan levantando hoje para mim e para você, dizendo: é hora de voltar para a tua posição. É hora de você recalcular a rota e voltar. Porque você saindo da sua posição, você não está só não vivendo o propósito de Deus, mas outras pessoas serão afetadas por essa sua escolha errada. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, irmãos, e ninguém gosta de ser confrontado. Saul, quando foi confrontado, o que ele fez? E a história de Saul, que tinha tudo para ser linda, acabou. Mas Davi, quando foi confrontado, o que ele fez? Salmo 51. E se você ler, essa história é tão fantástica, eu quero incentivar você depois de ler 2 Samuel capítulo 11 inteiro, capítulo 12 inteiro. Porque quando a criança adoeceu, Davi começou a orar. Horas orando, dias orando, sem comer, sem banho, orando. Só que a criança morre. E as pessoas não queriam dar notícia. Sabe, Kátia, não queria falar para Davi o que aconteceu, porque achou que ele ia surtar. Mas Davi falou assim: sabe, dona Lúcia, dona Vera, o que está acontecendo? Estou vendo esse vulco aí, o que é? Ah, meu rei faleceu. Louvado seja o nome do Senhor. Vou tomar um banho, pego meus perfumes, vou mudar minha roupa e preparo a mesa que eu vou me alimentar. Não foi falta de amor. Foi Davi entender o que a palavra que Deus falou lá se cumpre. O profeta abriu a boca e falou: vai perecer. Pereceu. Assim como o profeta falou: está perdoado. Davi foi perdoado. Quem está entendendo, diga amém. E aí, para a gente poder fechar, irmãos, talvez você esteja pensando assim: pastor, então Deus está procurando pessoas perfeitas? Não. Deus está procurando pessoas verdadeiras, porque a pessoa verdadeira, como está lá no Evangelho, as pessoas verdadeiras, elas têm um coração ensinável. Pastor, mas eu sou verdadeiro, só que o orgulho precede a queda. Eu falo sempre: ninguém sabe tudo, a vida é um constante aprendizado.
Só que eu prefiro aprender com Deus do que aprender com o mundo. Eu prefiro aprender com Natan, que Deus levanta, do que aprender com a minha razão, com o fantástico mundo de Bob que eu elaborei para a minha vida. E hoje Deus está nos dando uma oportunidade. Porque talvez Deus já tenha falado com você. Talvez isso que eu estou pregando aqui hoje você já tenha ouvido, ou no YouTube, ou alguém já falou isso para você, ou você assistiu um culto e ouviu isso, ou você sabe disso. Só que eu quero te falar, você ignorou isso. Talvez Deus já tenha te confrontado, mas você chamou esse confronto de Deus, guarda que isso é muito sério. Talvez Deus já tenha levantado um Natan para confrontar você, e você chamou esse Natan de: eu entendo e respeito, mas essa é sua opinião. Talvez Deus já enviou o Natan e nós não aceitamos porque doeu. Quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Manel, vou te contar um segredo. Você sabe por que Deus enviou Natan para Davi? Jonathan, eu vou compartilhar com você esse segredo. Vou compartilhar com meu sogro, você e padrinho, tá, Josivaldo? Fica com ciúme não, ouve também. Sabe por que Deus enviou Natan? Sabe, Wellington, por que Deus enviou Natan, Márcia? Sabe, Claudinha, por que Deus enviou Natan? Deus enviou Natan para mostrar para Davi, para mostrar que era um sinal para Davi, que o propósito de Deus na vida de Davi era muito maior do que o erro dele. As pessoas que Deus levantar para te dar uma palavra, para te dar uma direção, você pode não gostar, pode te confrontar, mas entenda, Deus está levantando pessoas para nos trazer de volta para o propósito, para nos trazer de volta para a posição. Eu quero te fazer a pergunta: Deus precisa do homem? Mas por que Deus levanta Natãs para trazer quem saiu da posição de volta? Porque Deus, ele tem um propósito claro na vida da humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, mesmo que eu e você tenhamos saído do propósito, Deus continua nos amando, e por amor ele está levantando Natan. Por amor ele tem levantado Natan na igreja, no teu trabalho, na tua casa. Deus tem levantado Natan. É para você estar na guerra, não é para você estar em casa. É para você estar servindo, não é para você estar numa caverna. Deus está levantando Natan porque ele se importa com a tua vida, porque ele está te mostrando, é um sinal de que você é amado, e é um sinal que eu não errei quando eu projetei algo para a tua vida. Você que recebeu essa palavra, meu irmão, eu não vou te expor, fica tranquilo, eu não vou chamar para você vir aqui à frente. Porque essa palavra, antes de ir aí, veio aqui. Eu falei no início. Mas eu quero orar por você. Se essa palavra falou com você, se em algum momento você sentiu, não vou nem falar sentiu, porque você sabe. Quem sai da posição sabe que saiu. Eu não vou te expor. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Pedir para a pastora Marcele fazer essa oração. Enquanto ela estiver orando, você vai colocar a mão no seu coração. E primeiro, você não vai pedir: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Primeiro você vai agradecer. Sabe, pastor, eu vou agradecer pelos Natãs que Deus tem posto na minha vida. Eu vou agradecer, Márcia, pelos Natãs que está falando para mim assim: o propósito não morreu, mas você saiu da posição.
Enquanto a pastora estiver olhando, você que recebeu essa palavra, que essa palavra falou com você, coloca a mão no seu coração. Coloca mesmo. Porque às vezes está te faltando força para voltar para a posição. Eu já sei, a força vem de Deus. Na sexta-feira o Wellington falou uma coisa que eu guardei. A força vem de Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né, Wellington? A gente tem que dar o primeiro passo do milagre. Quer ser curado? Dá o primeiro passo. Você quer voltar para a posição? Você dê o primeiro passo. Feche os seus olhos, oremos em nome de Jesus. Aleluia, Deus, Pai, em Tua presença, Senhor, nós Te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, pela rica oportunidade de estar na Sua casa e de receber, de ouvir, de sermos impactados nessa noite com a Tua palavra. Senhor, continua o Teu mover nessa noite, porque durante a ministração da Tua palavra, o Senhor falou ricamente aos nossos corações. Nessa noite, Pai, o Senhor trouxe resposta, o Senhor trouxe direcionamento. Pessoas entraram aqui, Senhor Deus, de uma maneira e vão sair de outra. E não se trata, Senhor Deus, de uma emoção. Não se trata, Senhor Deus, de um arrepio. Não se trata, Senhor Deus, talvez da única hora do dia em que essas pessoas descansaram, sentaram, prestaram atenção em algo. Mas se trata da Tua palavra, Senhor, que tem poder de transformar, de salvar, de renovar, de libertar. Por isso, Pai, toma o lugar que é Teu nas nossas vidas nessa noite. Continua, Senhor Deus, levantando Natãs nessa geração. Continua, Senhor Deus, nos fazendo descer a casa do oleiro. Continua, Senhor Deus, nos desfazendo, nos refazendo, nos moldando. Nos ensina, Senhor, a nos despir de nós mesmos. Senhor, quantas vezes as distrações têm nos feito, Senhor, sair da posição. Quantas vezes, Senhor, nos perdemos na caminhada. Começamos bem, começamos num ritmo bom, porém, Senhor, as circunstâncias, o brilho desse mundo começa, Senhor, a nos desviar do foco, começa a nos tirar do lugar, Senhor, que deveríamos permanecer marchando. Pai, contempla os nossos corações nessa noite. Te agradecemos por essa palavra de conserto, por essa palavra dura, porém necessária, porque é o Senhor que conhece a cada um de nós além da aparência. Quantas aparências boas nessa noite, saudáveis, porém somente o Senhor contempla o nosso interior. Por isso te agradecemos, Pai, e renovamos a nossa aliança contigo. Reafirmamos, Pai, que não iremos sair da posição. Começa, Senhor Deus, a nos trazer de volta. Chama, Pai, o Teu povo pelo nome. Nos desperta nessa noite. Não há mais tempo de olhar para trás. Não há mais tempo, Senhor Deus, de olharmos para a direita, para a esquerda. Senhor, nos restaura nessa noite. Nos fortalece. Nos ensina, Senhor Deus, a profetizar sobre fases da nossa vida, sobre dificuldades. Senhor, quantas vezes, Pai, deveríamos estar no meio da luta, da guerra, mas recuamos. Mas nessa noite, Pai, nós ouvimos o Teu Espírito falar aos nossos corações. Nessa noite, Pai, nós entendemos aquilo que o Senhor disse para cada um de nós e nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor não tem nos desamparado. Te agradecemos porque o Senhor tem colocado Natãs na nossa vida. E te pedimos perdão, Senhor, porque quantas vezes nós rejeitamos o conserto. Te pedimos perdão, Senhor, porque quantas vezes o nosso ego, ele não quer, Senhor, ser moldado. Ele não quer, Senhor, se submeter ao seu governo, à sua vontade. Te pedimos perdão nessa noite, Pai, e te agradecemos pelo Teu amor que nos alcança. Te agradecemos porque o Senhor sabe o que precisamos. Te agradecemos porque nessa noite, Pai, nós iremos retornar para os nossos lares com um novo ânimo, com um novo fôlego, com uma palavra, Senhor Deus, que muito além de nos impactar nessa noite,
noite irá trazer frutos para a nossa vida. Continua, Pai, abençoando o pastor. Continua, Senhor Deus, revelando aquilo que está no teu coração, na vida dele, para que ele possa trazer, Senhor, uma palavra que veio direto do teu coração. Ah, Senhor, obrigado por essa palavra. Nós entendemos, Pai, o que o Senhor quis fazer nessa noite, e nós estamos saindo, Pai, alimentados, com o nosso espírito, Pai, alimentado. Se conosco, Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Sem ti eu sei que morro. Então declare: me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça e me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me... Dá a mão pro seu irmão aí, querido, antes da gente terminar. Às vezes nós achamos que Natan é só aquela pessoa que vem de tal lugar, que fala assim, assim, assado. Talvez o Natan que Deus tem levantado está do seu lado. Talvez o Natan é o seu cônjuge. Talvez o Natan seja o seu filho, sua filha. Talvez o Natan que Deus tem levantado seja os seus pastores. O líder do departamento que você faz parte. Deus sempre vai levantar um Natan enquanto houver o propósito. Eu gostaria de orar nessa hora, para a gente poder finalizar, para que você entenda que nós precisamos ter um coração ensinável. Foram ditas muitas coisas aqui nessa noite. Nós pregamos durante 48 minutos. E você vai sair daqui hoje com muita informação. Mas o que você recebeu? Aquilo que Deus falou com você. Não deixa morrer hoje. Leva para casa. Leva para o teu trabalho. Leva para o seu relacionamento, para a sua criação com os seus familiares. Leva. Traz para o seu coração e volte a ter um coração ensinável. A razão quem tem é Cristo. A última palavra é Cristo. Tudo é Cristo. Nós estaremos orando. Eu pedi para você dar a mão para o irmão que está do seu lado. É porque talvez ele seja um Natan na tua vida agora. E ora, mas ora de uma forma clara. Rasga o teu coração agora para os céus. Enquanto o diácono Jonathan estiver orando, você vai pedir: Jesus, eu estou aqui, Pai. Eu quero ter um coração ensinável. Eu quero permanecer na posição, Deus. Porque enquanto você estiver na posição, você está blindado. Mas se você sair da tua posição, você fica vulnerável. E aí o diabo vem e faz a festa. E aos poucos você começa a dar concessões. E aos poucos o amor começa a se esfriar. O ânimo começa a se esvair.
mas Deus está trazendo de volta os Natãs dessa geração. Clame, 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 clame de mão dada, clame, clame, grite se for preciso, mas é tempo de corações ensináveis. Em nome de Jesus.
Aleluia. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pelo culto de hoje. Despede-nos, Senhor, com a tua bênção. Guarda a nossa saída e a nossa chegada aos nossos lares. Senhor, que nessa semana nós possamos olhar para essa palavra de 2 Samuel capítulo 2 e possamos entender que o Senhor está nos levando a um tempo de permanecermos na nossa posição, que nada venha roubar a certeza de que o melhor lugar para a nossa vida é na posição que o Senhor nos colocou. Leva-nos na tua paz, guarda as nossas mentes, os nossos corações ensináveis, os nossos filhos, que sejamos cheios do teu Espírito nessa semana. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Eterno, aquele que vive e reina para todo sempre, permaneça sobre a tua vida e sobre a tua família. Só quem crê em alta voz diga: Deus te abençoe e vá em paz. Pega a sua pizza, hein?